Neuralgia do trigêmeo. Você já ouviu falar disso? Ela é frequentemente referida como a pior dor do mundo. Defina a pior dor do mundo, né, quando se trata da humanidade. Eu já ouvi falar de várias, mas essa particularmente é uma condição neurológica que é caracterizada por episódios intensos de dor facial. Então a gente já localizou a dor, né? É bom a gente ir por partes. E é importante a gente falar sobre isso porque novidades recentes e relevantes no tratamento e entendimento dessa condição incluem avanços em tratamentos médicos, cirúrgicos e também compreensão do que é essa dor, né? O Hospital Getúlio Vargas, o HGV aqui no Piauí, realizou uma cirurgia rara, né, conhecida para esse tipo de caso, né, que trata essa neuralgia do trigêmeo, que é, como eu disse, considerada a pior dor do mundo. A equipe de neurocirurgia do Hospital Getúlio Vargas operou uma paciente do município de Floriano com sucesso, né? Ela já está em casa, inclusive, está se recuperando bem. A gente fez o cheque antes dessa entrevista. E aqui com a gente o doutor Leonardo Moura, que foi um neurocirurgião responsável por essa cirurgia. Deixa eu só apresentar melhor o nosso convidado. Além de ser formado em medicina pela Universidade Federal do Piauí, ele tem uma residência médica em neurocirurgia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né, onde ele também fez doutorado. O doutor Leonardo tem especialização em neurocirurgia oncológica pelo Instituto do Câncer em São Paulo, e neurocirurgia funcional e dor pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ele é médico pesquisador associado ao Grupo de Neurociências Aplicadas da USP e é o médico neurocirurgião do Getúlio Vargas, onde aconteceu essa cirurgia, e também do Hospital de Urgência de Teresina. Eu gosto de apresentar assim, de forma imersa os nossos convidados, para você ter certeza que nós estamos falando com uma autoridade no assunto. Doutor Leonardo, que cirurgia incrível. Por que foi a primeira cirurgia de essa, que mesmo sendo uma doença tão rara, parece que é uma cirurgia que as pessoas já escutam falar e que até já batizaram como a pior dor do mundo? É mesmo a pior dor do mundo? Defina a pior dor do mundo num ranking que eu acho assim que a gente tem tantas doenças ligadas como a pior dor do mundo, coluna, enxaqueca, tem várias dores aí disputando com essa e várias doenças disputando nesse ranking que ninguém quer ser primeiro lugar. Ninguém quer participar. Mas por que essa é reconhecida como a pior dor do mundo? Bem-vindo ao programa, parabéns pela cirurgia. Bem, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer vir trazer informações para a nossa população que é muito carente de informação e de conhecimento sobre os melhores tratamentos a serem realizados, né? Bem, essa neuralgia ou nevralgia do trigêmeo, o nome é parecido, sim, mas basicamente são nomes diferentes para a mesma condição. É uma doença onde um nervo da face, chamado nervo trigêmeo, ele sofre uma determinada alteração e esse nervo ele começa a disparar, dar estímulos dolorosos para a região da face, da qual ele é responsável, e a partir daí o paciente tem dor com estímulos que não são dolorosos. Então, ao mastigar, o paciente tem uma dor insuportável, o vento, a mudança de temperatura faz com que ele tenha pequenas descargas neurológicas nesse nervo, causando a dor. Deve ser difícil o diagnóstico, então, né? Já que se confunde com outras coisas? Relativamente. Embora nós tenhamos nervos em todas as regiões do corpo, na face, no crânio, nós temos 12 pares de nervos cranianos, um de cada lado. E esse nervo trigêmeo, de cima para baixo, ele é o quinto nervo craniano. Então, nós temos um nervo trigêmeo de um lado e um nervo trigêmeo do outro. Uhum. E ele é chamado de trigêmeo porque ele tem 3 partes. Então, ele tem uma parte que responde pela sensibilidade superior, da parte da testa, uhum, que é a parte oftálmica. Nós temos a parte maxilar e nós temos a parte mandibular. E tudo que a gente sente da face é o nervo trigêmeo. Então, imagina você ter dor insuportável numa região extremamente inervada e sensível como a face. Difícil. Então, pacientes que têm esse tipo de dor, eles relatam para a gente uma sensação de choque. Então, ao menor estímulo, existe um choque insuportável e você tem que parar tudo que você está fazendo. Então, além do choque, outros pacientes relatam para a gente facada, sensação de agulhada, e ele tem que parar imediatamente, não consegue fazer absolutamente nada. Nós tivemos pacientes que, inclusive, tinham dificuldade para mastigar, e pacientes chegaram no consultório com 10 quilos a menos do que eventualmente tinham, porque nem comer, ao estímulo de comer, movimentar a mandíbula, ele teria dor. Tá? Então, daí a gente tira por que é considerado uma das piores dores do mundo, né?
E aí essa cirurgia foi super importante porque eu imagino que ela seja um divisor de águas. Primeiro que eu acho que quando uma cirurgia rara acontece, ou que tem um ineditismo em torno de algo sobre a saúde, a gente termina falando muito sobre aquilo e termina fazendo um letramento para as pessoas para até ajudar nesse encaminhamento, né? Se você sentir isso, talvez não seja uma dor de dente, talvez não seja uma dificuldade X ou Y, talvez seja a pior dor do mundo, Exato. ou esse tal trigêmeo aí afetando você. E essa, para nós que somos cirurgiões, neurocirurgiões, é uma das cirurgias mais gratificantes. Então, o paciente, você tira de uma situação onde ele tem, não raramente a gente vê associação com depressão, com ansiedade. No passado, houveram vários relatos de pessoas que cometiam suicídio, porque não tinham tratamento para esse tipo de dor. E o paciente não aguentava mais de sofrimento. Foi a primeira cirurgia no Getúlio Vargas, porque nós temos poucos casos assim, poucos diagnósticos? Nos últimos anos, nós realizamos mais de 10 cirurgias de neurologia do trigêmeo no Getúlio Vargas, mas com outras técnicas que nós também utilizamos. Então, o ineditismo é a técnica? Exatamente, a técnica que foi realizada, porque embora a doença seja a mesma, nós temos alguns critérios técnicos, anatômicos e neurológicos que definem qual é o melhor procedimento. Então, tem pacientes que vão submeter à técnica tradicional e tem pacientes que podem ser submetidos à técnica minimamente invasiva, que foi o que nós realizamos com essa paciente agora. E foi isso que fez com que essa cirurgia fosse um sucesso, essa técnica nova, que a partir de agora vocês vão replicar. Exatamente. E ela é nova para o Piauí, para o Getúlio Vargas ou para o mundo? É nova no Getúlio Vargas. Nós já realizamos na medicina privada em vários outros pacientes nos últimos anos, desde quando nós voltamos de São Paulo para cá. Esses sintomas, eles que impactam claramente com a sua descrição a qualidade de vida das pessoas, os médicos estão aptos, porque assim, as pessoas vão confundir com outras coisas, mas como fazer um diagnóstico preciso ou encaminhamentos, por onde qual é a porta de entrada de um diagnóstico Exato. desse nível? A característica principal dessa doença, da neurologia do trigêmeo, como nós falamos, é uma dor na região da face. Sim. E essa dor, quando ela é em choque, pouquíssimas outras dores podem mimetizar ou podem causar um diagnóstico diferencial. Então, dor em choque, numa região específica da anatomia do nervo trigêmeo, até que se prove o contrário, o paciente pode ser um candidato à neurologia do trigêmeo. O que nós observamos é que, não raramente, acontece um subdiagnóstico. Então, o paciente tem a dor, ele toma medicação. E uma coisa super interessante, esse tipo de dor, que é uma dor que nós chamamos de dor neuropática, que é uma dor de nervo, ela não melhora com analgésicos normais. Então, não é com dipirona, com paracetamol, com remédios do pronto-socorro, você não vai conseguir melhorar com esse tipo de dor. Então, o paciente começa a tomar as medicações habituais da farmácia, não melhora, acha que o problema é um problema dentário, é um problema mandibular. E nós já tivemos casos de pacientes que chegaram a fazer extração de 4, 5 dentes na região da dor do trigêmeo, achando que o problema seria no dente e agora, na realidade não era. O dentista, o odontólogo, poderia estar minimamente qualificado para dizer, não é sobre isso. Exato, nós recebemos pacientes dos odontólogos. Então, está aí a importância do nosso conhecimento, né? Então, quanto mais nós mostrarmos para a população, para os profissionais que existe essa entidade, mais fácil nós temos a chance de fazer o diagnóstico e propor o tratamento adequado. Talvez, então, a gente esteja diante de uma dificuldade da questão do diagnóstico diferencial, né? Seja um desafio desse diagnóstico diferencial. Exato. Né? Porque ela se confunde com outras dores. Se confunde com outras dores. E quais são os medicamentos disponíveis? Já que a gente falou de medicamentos, se começa, uma vez diagnosticado, com medicamentos? Isso. De uma forma geral, se a gente falar em dor, simplificando, nós temos basicamente 2 tipos de dores. Tem a dor que nós chamamos nociceptiva. Então, a gente está aqui, eu bati meu cotovelo na mesa, senti uma dor, machuquei, tive um inchaço. Eu vou usar anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular. Dores de nervo, que a gente chama de dores neuropáticas, que não melhoram com esse tipo de medicação. Eles melhoram com medicações que deixam o nervo, digamos assim, mais tranquilos, sem dar muitas descargas. Então, nós utilizamos antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos para convulsão, isso independente do paciente ter ansiedade, ou depressão, ou anticonvulsivo, ou algum problema de epilepsia, né? Então, isso é importante porque, às vezes, a gente vai prescrever para o paciente e a gente fala para ele, olha, esse tipo de dor a gente vai tratar com esse tipo de medicamento. Não é porque você vai ficar dependente ou tem alguma outra coisa, porque serve para o seu tipo de dor específico. Agora, como é que as cirurgias elas estão sendo feitas? A abordagem cirúrgica minimamente invasiva. Isso. Porque eu acho que isso, para vocês, é um avanço, né? Como que era feito antes
E como é que é feito hoje essa abordagem cirúrgica? Isso. A partir do nosso diagnóstico, confirmando o diagnóstico, a neuralgia do trigêmeo, até hoje, nós não sabemos uma causa específica, né? Existem várias teorias que podem causar. Uma das teorias está relacionada, por exemplo, a uma compressão de um vaso, seja artéria ou nervo. A cada batida do coração, a artéria fica batendo no nervinho e isso a longo prazo, ao longo do tempo, o nervo ele sofre um processo que nós chamamos de desmielinização, ele desencapa e a partir daí ele fica dando choque sozinho. Isso é importante por quê? Porque o tratamento que é utilizado na maioria das vezes é uma cirurgia onde nós realizamos um corte atrás da orelha aqui do paciente e com o uso do microscópio cirúrgico nós encontramos o nervo, achamos esse lugarzinho que tem essa compressão e essa artéria batendo no nervo e nós realizamos o que chamamos de descompressão neurovascular. Então nós isolamos o nervo e temos resultados excelentes para esse tipo de paciente. Isso é comum? É comum. Tá? No caso dessa cirurgia não foi isso? Não, especificamente nessa cirurgia não. Por particularidades da própria paciente que não gostaria de ser submetida a um procedimento cirúrgico, nós optamos pelo procedimento minimamente invasivo. Que é interessante. Que é interessante porque a cirurgia, embora ela tenha excelentes resultados, então a nossa casuística no HGV nós fizemos mais de 10 nos últimos 3 anos. Resultados fantásticos. Mas é uma cirurgia que o paciente precisa de um pós-operatório em UTI, demora em torno de 2 a 3 horas. Quer queira ou quer não, nós temos o risco de algumas complicações que podem acontecer inerentes ao procedimento, que é um procedimento complexo. Já o procedimento percutâneo, minimamente invasivo, dura em torno de 15, 20 minutos. O paciente pode receber alta no mesmo dia. Então tem vantagens e desvantagens, que foi o caso da paciente que nós realizamos agora. Floriano, quais são as inovações dentro dessa área, por exemplo, ligada à neuromodulação ou estimulação elétrica, por exemplo? Vocês têm adotado isso? Isso é coisa do passado? Isso é realmente uma inovação? Não, isso é uma inovação. Considerando o próprio nervo trigêmeo, nós temos a doença que nós estamos falando, a neuralgia do trigêmeo clássica. E existem outras causas de dores faciais, que nós chamamos de dor facial atípica, que podem acometer o trigêmeo ou outros nervos da face, onde o paciente desenvolve um quadro de dor crônica. E não necessariamente nós conseguimos realizar cirurgias tradicionais, como a cirurgia realizada com a descompressão neurovascular. Então, nesses casos, nós podemos optar por procedimento de neuromodulação. Então, temos procedimentos de estimulação magnética transcraniana, temos procedimentos de implante de eletrodo cerebral para o tratamento da dor, mas isso é uma particularidade. Cada caso é um caso, deve ser avaliado com cuidado e com conhecimento. Como é muito multidisciplinar, não é? É muito interessante mesmo. Porque assim, não é o diagnóstico, ele depende de um olhar e de uma atenção multidisciplinar para ele começar a nascer como diagnóstico, então depende de outros profissionais. Isso. O tratamento, tanto em termos de medicamento como em termos de cirurgia, ele também é multidisciplinar, porque são medicamentos de outras áreas que vocês adotam. As inovações estão chegando e médicos do seu nível são muito atualizados no sentido de adaptar aquela inovação ao perfil do que é esse contexto, né? Inclusive do paciente. Isso quase uma coisa personalizada. Exatamente. E essa é uma tendência da medicina de uma forma geral, inclusive principalmente das especialidades cirúrgicas. Então, o futuro é você ser cada vez menos invasivo, cortes menores, equipamentos de magnificação melhores. Então, por exemplo, nós já realizamos também uma técnica onde a própria cirurgia tradicional, descompressão com microscópio, nós podemos utilizar endoscópio, uma câmerazinha que a gente coloca com uma incisão bem menor, chegando e fazendo o mesmo trabalho. Então, com o tempo, a tecnologia vai nos ajudando a realizar o mesmo trabalho com instrumentos menores, mais delicados, mais precisos. As tecnologias aliadas disponíveis hoje no Piauí atendem a essas demandas? Graças ao nosso Piauí, nós temos hoje condições de realizar tratamento em todos os pacientes que apresentem problema de neuralgia do trigêmeo. Nossa, que alívio isso, porque você ter que se deslocar significa dizer você ter um plano de saúde de R$10.000, isso. R$5.000 ou menos, mas que significa muito no orçamento, fora o deslocamento. Exato. Muita coisa. Inclusive, como é o caso, nós temos um hospital público, que é o Hospital Getúlio Vargas, que nós temos uma equipe, não somente eu, temos outros colegas extremamente capacitados, onde nós, em junta médica, discutimos os casos,
propomos o tratamento adequado e realizamos o tratamento. Então, a equipe toda lá está de parabéns, desde médicos, cirurgiões, enfermeiros, pessoal do centro cirúrgico. Eu ia lhe perguntar sobre isso, sobre a estrutura que a gente expõe hoje no Getúlio Vargas, tanto médica, né, clínica, como a própria estrutura de equipamentos, né, de tudo isso que se precisa para realizar uma cirurgia. É uma orquestra onde cada um realizando o seu trabalho específico de formiguinha, a gente consegue fazer belas canções. Os avanços mais recentes na pesquisa ligado a isso, a área de neuralgia do trigêmeo? Em relação a avanços, a gente tem avanços de uma forma geral em relação à dor, né? Então, dores neuropáticas como um todo, né? As últimas pesquisas de neuralgia do trigêmeo, a gente está conseguindo identificar algumas características genéticas. Então, existem, por exemplo, o nervo, ele funciona, eu costumo dizer muito no consultório, como um fio de tomada, onde você tem um cobre no meio, um metal, onde faz a condução, e aquele cabinho pretinho, aquele isolante que fica em volta, né? Então, existem já algumas pesquisas onde há alterações nos canais iônicos, que são as estruturas que abrem e fecham, que transmitem os impulsos elétricos. Essas estruturas, elas vêm com um defeito no funcionamento e fazem com que pacientes tenham mais predisposição a ter a dor do trigêmeo. Acho que não só a questão genética, que você mencionou bem, né? Ainda bem que você lembrou de falar disso, mas os estudos de imagem cerebral, eles têm colaborado muito no sentido de compreensão dessas doenças, né? Exato. No caso da neuralgia do trigêmeo, é obrigatório, nós fazemos um exame, não para confirmar a neuralgia do trigêmeo, mas para mostrar algumas características para a gente. Por exemplo, existe alguma outra doença que pode estar associada? Então, existe uma pequena associação, por exemplo, de esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, que é onde alguns pacientes podem apresentar a neuralgia do trigêmeo. Isso a gente consegue ver nos exames de imagem algumas características. Existem pacientes com tumores cerebrais que comprimem o nervo trigêmeo e causam uma dor. Existem pacientes com infecções ou inflamações que podem causar sintomas semelhantes. São mais mulheres ou homens? Existe uma discreta predominância em mulheres, principalmente a partir dos 50 anos de idade, embora possa acontecer em pessoas mais jovens, como foi o caso da nossa paciente. Mas a ciência já consegue explicar por quê? Eu tento simplificar de uma forma que, infelizmente, nós vamos envelhecer. Então, a coluna envelhece, a cabeça envelhece, a nossa pele envelhece, o nervo também vai envelhecer. Então, a estrutura do nervo ela fica mais suscetível com a predisposição genética, a essas pequenas alterações, como a gente falou, da artéria batendo no nervo e causando essa lesão. Agora, na sua área, a genética, você falou de longevidade, eu me lembrei dos biomarcadores, né? Na sua área, tanto a genética como os biomarcadores, e essa questão da medicina mais personalizada que você menciona, mais as tecnologias aliadas, nos leva para outro nível, né? Para outro nível, é interessantíssimo isso. A gente cita, por exemplo, o caso de uma doença bastante prevalente, a doença de Alzheimer. Então, tem vários estudos tentando. Hoje a gente sabe que, a partir do momento que o paciente é diagnosticado com doença de Alzheimer, as alterações elas acontecem décadas antes. Então, existem estudos já tentando mostrar para a gente, será se aquele paciente específico vai ter uma tendência de evoluir ou não? Então, já existem várias substâncias que você consegue e que estão sendo estudadas, onde, a partir do qual aumentou aquele determinado biomarcador, então esse paciente ele tem mais chance. Isso acontece no Alzheimer, isso acontece, por exemplo, em pacientes com traumatismo craniano, grave, em recuperação, para ver questão de prognóstico, como o paciente vai evoluir. Então, já existem vários trabalhos mostrando que alguns pacientes com determinados marcadores, determinadas alterações laboratoriais, têm mais chance de evoluir bem ou mal. A dúvida é, a que ponto isso vai ser relevante no futuro? Então, por exemplo, nós temos uma pessoa de 30, 40 anos de idade, não sente absolutamente nada, não tem nenhuma característica de Alzheimer, faz o exame e descobre que tem marcadores alterados. Ter marcador alterado quer dizer que você tem mais chance de ter a doença, mas não quer dizer que você vai ter a doença. Então, essa transmissão de informação é que é um pouco complicada do ponto de vista ético e profissional. De qualquer forma, o acesso aos biomarcadores, eles precisam ser democratizados, né? Exato. Porque é claro que as pessoas vão ter que ser letradas disso, elas vão ter que ser orientadas. Isso precisa obrigatoriamente passar pela a percepção e por um médico. Exato. Não dá para você descobrir que doenças você é propenso a ter se você não consulta o médico para ter essa particularidade que você acabou de mencionar. Exatamente. Então, isso é um assunto que a gente comenta bastante nos grupos de pesquisa, né, sobre o que passar de informação para os nossos pacientes, né?
Agora, a sua área, você é um neurocirurgião. E como neurocirurgião, quando eu fico pensando nas dores que eu mencionei aqui, dor de coluna, enxaqueca, sei lá, as piores dores do mundo, tudo é região de nervo. Exato. Vocês têm a responsabilidade com as piores dores da humanidade. Eu costumo dizer muito para lá em casa, né? Eu não tenho rotina, então, a gente não entra numa rotina. Então, a gente faz cirurgia na especialidade, cirurgia de tumores cerebrais, de aneurisma cerebral, cirurgia de coluna, cirurgia de nervo periférico, cirurgia de dor. Então, às vezes a gente olha a semana, tem 5, 6 cirurgias de pacientes completamente diferentes e coisas completamente diferentes. Então, a gente consegue fazer cirurgia desde o fiozinho de cabelo até o dedão do pé. Qualquer região do corpo tem nervo, e nervo pode dar problema e pode precisar de alguma intervenção. Há doenças ou dores na sua área de neurocirurgia, que você atua e que são fruto do que foi negligenciado, ou por um contexto de saúde, de acesso ou não, de informação ou não, ou por nossa responsabilidade enquanto ser humano? Um dos exemplos mais frequentes, coluna. Então, por exemplo, o que é importante para a coluna? Nós precisamos cuidar da nossa coluna. Então, postura, atividade física, peso adequado. Isso tudo a longo prazo vai nos ajudar a deixar a nossa coluna mais forte, musculatura mais forte, de forma que a gente consiga suportar um pouquinho avançada a idade sem dores. O que nós vemos muito hoje no consultório? Muitos pacientes com dor de coluna, eu dei o exemplo de coluna porque é o dia a dia nosso, né? É a dor que mais aflige a humanidade. Tem muito, não sei se é a pior dor, mas é a que mais aflige. Muito comum. Então, a gente observa que o paciente, vários pacientes com problemas de coluna não seguem as orientações básicas de reabilitação. Óbvio que não é generalizando, cada caso é um caso, mas tem muita gente que acima do peso, tem uma postura errada, nunca fez atividade física na vida, dorme de forma errada. E aí, a longo prazo, a coluna vai dizer, você não cuidou de mim, agora ela está me incomodando. Né? Quais você acha que são os seus grandes desafios como neurocirurgião? Ou os grandes desafios da neurocirurgia? Como neurocirurgião, é uma opinião pessoal, a gente lida com uma área muito nobre. Então, da mesma forma que a gente tem cirurgias extremamente gratificantes, como a cirurgia do trigêmeo, onde o paciente fica extremamente satisfeito, nós temos doenças graves na neurocirurgia. Então, nós temos que evoluir muito na área de cânceres cerebrais, de tumores cerebrais malignos, que hoje em dia nós conseguimos abreviar um pouco a doença, mas alguns cânceres cerebrais nós não conseguimos vencê-los. E o maior desafio é justamente isso, é como abordar o paciente, como abordar a família, como transmitir as informações de forma que nós possamos dar conforto, sem causar pânico, sem causar desespero, e levar isso por vários anos de acompanhamento. A questão da medicina personalizada, ela é um avanço e eu acho que ela é preocupante do ponto de vista de um país como o Brasil, que a gente não pode falar sobre medicina holística, porque aqui a gente está falando sobre acesso à medicina básica. Né? Então, quando a gente fala do personalizado, é mais ainda excludente. Ao mesmo tempo que é um avanço para os que podem, muito provavelmente vai ser excludente numa camada importante. Até porque os pacientes, um exemplo também muito comum do dia a dia, enxaqueca. Enxaqueca, você pode pegar 20 pacientes com enxaqueca de faixa etária semelhante, serem 20 tratamentos completamente diferentes. Então, o mesmo medicamento que pode ser utilizado por um paciente A com 35 anos de idade, não vai funcionar para um paciente B com a mesma idade. Então, isso sim já é um exemplo para a gente de que cada organismo é um organismo, cada resposta a um medicamento é uma resposta individualizada. Então, é uma forma de medicina personalizada esse contato no consultório e o acompanhamento. Agora, o que você me diz me leva a uma pergunta seguinte. Existe um perfil de doenças neurológicas dentro da sua área como cirurgião que você enxergue também como pesquisador associado do Grupo de Neurociências Aplicadas da USP, que ela é típica do Brasil, o que ela é típica de um continente? Existe uma tendência do Brasil estar indo por algum contexto científico ou o que quer que seja, para um perfil de doenças neurológicas? Nós temos uma doença neurológica que é gravíssima, eu costumo dizer que é uma epidemia, que cada dia aumenta a quantidade e que nós não conseguimos controlar por questão de desconhecimento da população, que é o traumatismo de crânio. Então, você sai da sua residência, vai trabalhar, você olha várias pessoas andando de moto, sem capacete.
voltando Todos de festa. Todos os médicos que vêm aqui bebendo. falam sobre isso. Então, como você falou, a gente trabalha no HUT. Você vê no plantão do HUT a quantidade de jovens que chegam com problemas seríssimos devido a coisas simples como use capacete. E esse problema é um problema que não depende de tecnologia, não depende de... Na Índia talvez, mas na Índia não dá nem para correr, porque a gente demais, o trânsito é um caos. Exato. Eu digo assim, não depende de tecnologia, não depende de informação. Como é que você vai dizer para um jovem que tem que usar capacete? Ele sabe que tem que usar capacete. Então é uma questão de educação e preocupação dos próprios jovens para se proteger no futuro. E nem a multa, a fiscalização, porque assim, a multa ela é caríssima, né? E deve ser mesmo, mas assim, perde a moto e deixa a moto lá e compra outra moto e continua sem usar capacete. É muito triste. A moto é apreendida. Essa semana nós tivemos paciente 15 anos de idade, vítima de acidente, chegou ao hospital praticamente em morte encefálica. Acidente de moto sobreviveu? sem capacete. Não. Ele já chegou com morte encefálica, então nenhum grau neuronal. Eu então, achei assim, que era risco. Isso é muito comum, é muito comum. Então eu acho que se a gente for destacar uma doença que a gente tem que prestar atenção é a questão do traumatismo de crânio e os acidentes de trânsito. E essa seria a característica do Brasil, por exemplo? Exatamente. E do nosso Piauí, principalmente. Até porque essa prevenção é a maneira mais barata de preservar dinheiro para o hospital. Então, você olha no HUT as estatísticas, a quantidade de acidentes é enorme. Então, isso significa dinheiro, custo, internação prolongada, o paciente vai deixar de trabalhar, vai faltar mão de obra no comércio, vai encarecer o INSS. Então, é uma cadeia de sequências que nós precisamos controlar como? Na atenção e na educação básica. Pelo tempo que eu escuto falar disso como jornalista, que vocês mencionam acertadamente sobre isso, eu acho que com os dados que a gente tem em mãos, já dava para a gente ter feito alguma coisa. Exato. Porque, tipo assim, como só vende a moto se vender com capacete? Aí... O próprio Daniel, seu colega, um amigo querido, Daniel Franzi, tem um estudo sobre o uso de capacete, sobre o impacto na vida das pessoas, que é uma coisa assustadora. Exato. E de tecnologias, precisa se pensar tecnologias disso, por exemplo, a moto só ligar se a pessoa tiver com capacete. Algo precisa ser feito. Não sei, eu estou pensando aqui aleatoriamente. E seria uma maneira muito barata de economizar e deixar mais dinheiro para o hospital, para tecnologias complexas que nós precisamos. A gente não só compra o carro se tiver freio. Exato. Eu acho que o capacete para a moto, ele funciona como freio para carro. Claro que o freio também para a moto. Tem que ter algum chip, alguma coisa que alguma coisa que né? seja integrada realmente. Para encerrar, o que vocês têm pesquisado nesse grupo de neurociências aplicadas da USP? Lá, que você é membro pesquisador. Lá principalmente os pacientes com traumatismo de crânio. Que você acabou de mencionar, né? Exato. Que foi o foco da nossa pesquisa de doutorado, principalmente em cirurgias focadas em traumatismo de crânio, que a prevalência é absurda e é onde nós gastamos as energias na prevenção. Que habilidades tem que ter um neurocirurgião? Muita paciência, perseverança, resiliência, tem que gostar de estudar, tem que cuidar do próprio corpo, porque você vai oferecer várias horas de dedicação para aquele paciente durante uma cirurgia. Tem cirurgias que demoram 10 horas de cirurgia. Então, e sempre pensar que vai dar certo. E vocês estão numa área, eu acho uma área incrível, porque assim, um dos desafios desse século é a nossa mente, né? Sobre todos os aspectos, né? E assim, muito do que você falou hoje está aqui dentro dessa caixinha. Né? E como a gente cuida mal, né? Porque assim, a gente pensa em prevenção em todas as áreas, né? Outro dia eu estava vendo uma coisa na internet de um médico importante, relevante na Europa, que ele abandonou a medicina porque disse que a medicina ela está muito focada na doença. Ela não está focada na saúde. E ele disse que ele não conseguia mais. Ele não conseguia mais fazer entregas. E assim, e vocês estão lidando com a nossa mente. A nossa mente está cada vez mais... Por isso que você disse, não para de estudar. As descobertas, o que está por vir, ninguém nem imagina em relação à nossa própria mente. E sempre se atualizar para procurar trazer o melhor para o paciente. E não tem prevenção, né? Quando você vai fazer um check-up, não tem um check-up na área de neurologia. Por quê? Na neurocirurgia é um pouquinho mais complicado, a não ser que existem algumas doenças genéticas ou hereditárias que talvez se enquadrem em alguns check-ups, mas, por exemplo, aneurisma cerebral. Você tem 2 parentes de primeiro grau que tiveram aneurisma, você vai fazer um exame para saber se você tem aneurisma. Então, isso já é pré-determinado.
Mas pouca gente sabe disso. Tem alguém com aneurisma? Estou pensando aqui. Isso, 2 familiares de primeiro grau, assim, pai, mãe, ou o pai, irmão, alguma coisa você tem que fazer o exame, tem que fazer. Então, isso é um exemplo clássico. Mas você vai fazer exame em todo mundo da população, aí falta dinheiro, falta recurso. Os planos não vão liberar, o SUS também não. Então, esse uso racional é que é um pouquinho mais... Mas tem a parte da prevenção, né? Que a gente pode ser ensinado na escola, no trabalho, né? Com certeza. Como colaboradores, de como você cuidar da sua saúde neurológica para você não ir parar na sua mesa de cirurgia. Exato. Doutor Leonardo, muito obrigada. Foi muito esclarecedor a sua entrevista. Volte mais vezes, nos mande temas, viu? Ainda bem que a gente mapeou aí esse nervo trigêmeo. E aí você ensinou muito sobre esse nervo trigêmeo, viu? Muita gente, depois dessa cirurgia, com a divulgação que teve, passou realmente a saber mais sobre isso. Bom, gente, nós vamos para um breve intervalo comercial. Já eu volto com mais Falando Nisso para vocês. Não saia daí, até já. Até mais.